E aí, galera, beleza? Bom, vamos começar a estudar o crime de homicídio, ok? Nós vamos estar fazendo um curso específico referente ao tema homicídio, tá? Artigo 121 do Código Penal. Nós vamos estar tratando de uma forma é, peculiar, com bastante calma, tranquilidade. Vamos fazer um estudo já desde, né, do início da matéria, classificando esse crime, apresentando as divergências doutrinárias, as divergências jurisprudenciais, tá? Vamos estar falando do homicídio simples, homicídio privilegiado, homicídio qualificado, enfim. O objetivo desse estudo é fazer com que o aluno, com que você, o profissional, quando estiver atuando num caso concreto, possa, né, ter as melhores informações possíveis para a tomada de decisão que você vai precisar num determinado momento, ok? Então, o objetivo aqui, o estudo é homicídio, tá? E é óbvio que eu estou trazendo um material didático que vai estar disponível no curso para você baixar, com jurisprudência, sobre tudo que a gente vai estar discutindo. Inclusive, eu vou estar compartilhando a tela para fazer a leitura desse material com vocês, para a gente fazer um estudo sistemático, um estudo tranquilo e que possa ser útil, né, na sua caminhada, nos seus estudos, enfim, no seu dia a dia profissional, ok? Então, o estudo hoje vai ser referente a homicídio, tá legal? Vou estar compartilhando a tela, vou abrir o nosso arquivo aqui, referente à apostila, tá? Tá super legal, vai estar disponível para você, tá? Essa apostila foi desenvolvida por mim. O objetivo aqui é te dar material para que você possa fazer a sua leitura normalmente naquilo que você for precisando, enfim, e se atualizando aí, tá? O objetivo é apresentar um estudo bem profundo, bem sistemático do homicídio, tá legal? Como eu falei anteriormente, nós não estamos com pressa, temos julgados aí do STJ para a gente debater, tem temas interessantes para ser discutido, então, portanto, a gente vai fazer com muita calma esse estudo aí, tá? É, deixa eu só aumentar mais um pouco aqui, que aí a gente facilita aí a leitura. Então, aqui estão as informações necessárias, que você já conhece. Aqui é onde você pode encontrar aí nosso e-mail, professor@josebrito.com.br, nossos endereços, tá? Beudigicard.com/barra Martins Brito Advocacia barra, plataforma que vocês vão poder atualizar e entrar aí, martinsbrito.edplataforma.com novamente o e-mail aqui para ratificar, tá? Nossos endereços aqui nas nossas redes sociais. Se você quiser, acessando automaticamente meu digicard.com, Martins Brito Advocacia, você tem todas essas informações aí, tá? Vamos lá. Homicídio, tá? Homicídio, artigo 121 do Código Penal. Tá? Aqui, nós temos aqui uma informação. Deixa eu só já deixar esclarecer alguns pontos do material. Eu faço uma introdução até de uma forma crítica, como é abordado aí o homicídio, seja para os crimes que não têm uma repercussão na mídia, que me parece que são julgados aí, né, de uma forma, né, com desleixo, a verdade é essa, porque um processo às vezes leva 5, 6, 7, 8, 10 anos aí para ser julgado. Se imputa muito a isso a defesa, mas isso, na verdade, não procede, não concordo, que a gente vê aí cartórios aí para dar um despacho e levar 8 meses, gente, é absurdo. E eu tenho um processo aqui no Rio de Janeiro. O processo é do ano de 2000,
e o sujeito ainda não foi a júri, e não foi porque houve diversos recursos, não. Só na delegacia de polícia, até então, o inquérito ficou lá, acho que mais de 15 anos, devia estar perdido esse negócio. E esse processo está se arrastando e não se marca um júri, né? O sujeito está em liberdade, tudo bem, mas é o que eu sempre venho falando, né? É um prejuízo para o sujeito, um prejuízo para a sociedade, né? Para o sujeito que vê lá a possibilidade de um julgamento, que num tribunal do júri tudo pode acontecer, e para a sociedade, no caso, não é, mas imaginemos que fosse um sujeito que estivesse praticando crimes, e mais crimes, e mais crimes, hoje estaria ainda aí fazendo esses crimes, realizando esses crimes. Então, quanto às pessoas chamadas comuns, né, que é o grande, no dia a dia o que existe, nós vemos aí os julgamentos um tanto quanto realizados de qualquer forma, principalmente no princípio da duração razoável do processo. E sempre tem um argumento, uma desculpa, que a máquina judiciária não tem material humano, tem muito processo, ou que a defesa está protelando com recursos, como se o direito ao recurso, né, fosse um impedimento para a agilização do processo. O problema não é o recurso, que é interposto pela defesa ou pela acusação. O problema é a demora pelo julgamento, ok? Quanto aos julgamentos aí de grande repercussão, como a gente já tem aí na mídia, isso geralmente sai um pouco aí do direito penal, no bom sentido, e passa a ter uma demonstração, né, de um verdadeiro reality show, né, onde todo mundo quer aparecer e o processo passa a ser uma novela, um teatro, e as coisas não funcionam como deveriam funcionar, né? Mas é o que se tem e a gente vai trabalhando aí. E aí aqui eu até coloquei aqui, eu utilizei do professor Tenório, né? Ele deixa aqui, eu achei muito interessante, né? A fala dele da crítica, né? Sobre a morte, né? A morte é íntima demais para caber num espetáculo, né? E aí é uma crítica que ele faz referente aos julgamentos, né? Eu até aqui embaixo, aí eu até escrevendo, pedi licença a ele e acrescentei alguma coisa, né? Fui um pouco mais além, né, do ilustre Tenório, ao qual pedi vênia, e coloquei a morte e o processo. São íntimos demais para caber no espetáculo. Então, geralmente, esses processos, esses casos que têm grande repercussão de mídia, se faz dele o que é uma tragédia, uma tristeza, um espetáculo, onde cada um quer fazer ou aparecer no seu papel, tá? Bom, aqui são críticas, depois vocês podem fazer a leitura de vocês, tá bom? Deixei aqui informações. Falo um pouquinho aqui da questão do direito penal português, que eu sempre venho falando isso, tem lá uma qualificadora, né, para o sujeito que mata um advogado, né? Tamanha é a importância que eles dão à figura do profissional, né, do advogado, o que infelizmente não acontece aqui no Brasil, onde promotor, juiz, enfim, serventuário, ministro, desembargador, seja lá o que for, acha que advogado é uma mera figura e por muitas vezes é tratado, né, como alguém que não é bem visto, bem recebido por eles, como se o advogado fosse inimigo deles ou do Estado. O problema é que o advogado é indispensável à administração da justiça, nós temos isso, e quando eles precisam, eles procuram o advogado. Então, é uma coisa muito louca, né? Mas faça as críticas, utilizo alguns doutrinadores aqui também, que eu acho que é interessante. Depois vocês fazem a leitura de vocês aí, tá? Bom,
Levando em consideração que o homicídio, né, ele é, na realidade, o fim da vida, né, obviamente praticado, seja na forma culposa ou seja na forma dolosa, que a gente ainda vai estudar. A verdade é que o homicídio ele põe fim à vida, ok? Então, matar alguém, se alguém morre, se é referente à conduta, né, que foi responsável pela morte dessa pessoa, se não foi uma morte natural, esse sujeito provavelmente vai responder, né? Seja na modalidade culposa, seja na modalidade dolosa, tá? Isso tudo a gente ainda vai ver lá na frente, estou fazendo uma introdução para a gente poder se situar. Na verdade, quando a gente está falando de homicídio, a gente tem que lembrar que crime é fato típico, antijurídico e culpável, tá? E quando a gente vai olhar para o primeiro elemento, que é o fato típico, a gente tem seus subelementos lá dentro, né? Que é conduta, resultado, nexo causalidade, tipicidade, por aí vai. A principal delas, que a gente sempre aborda, é que eu acho que é o que faz essa grande diferença entre dolo e culpa, está na conduta, ok? Então, todo mundo que pratica o crime de homicídio, ele pratica uma conduta. Essa conduta ela pode ser comissiva, pode ser uma ação ou pode ser uma omissão, ou seja, deixar de fazer aquilo que a lei obriga que essa pessoa tenha que fazer. Tá ok? Então, um exemplo de um homicídio que nós poderíamos estar falando por omissão seria a mãe que deixa de alimentar seu filho e espera ele morrer, né? Então, ela responderia por homicídio, aí eu ia até na modalidade dolosa, é porque ela deixou de fazer aquilo que a lei determina que ela faça, ou seja, alimentar o seu filho, tá? Por que eu estou dando essa introdução? Porque eu comecei aqui o tema, né, já trazendo para vocês uma questão que é importante, que é a eutanásia, distanásia e ortotanásia, né? É, e isso, né, gente, eu trouxe mesmo já de propósito, porque quando a gente tem esse tema aqui, né, na realidade, se nós formos observar, a eutanásia, a distanásia ou ortotanásia, todas elas têm uma coisa chamada o quê? Conduta, tá? E levando e lembrando a vocês que a eutanásia, né, não é permitida aqui no nosso país, tá? Não é permitido no nosso país. Então, se alguém pratica a eutanásia em uma outra pessoa, vai responder, né, pelo crime de homicídio, ok? Porque não há essa previsão, né, legal aqui. Ah, Zé Carlos, mas pode ter privilégio? Pode, a gente vai discutir isso ainda lá na frente. O que eu estou querendo chamar a tua atenção é que se alguém interferir na morte da pessoa, né, ela passa a responder por esse crime, certo? Então, é, res- é, alterar o curso normal, né, do que está para acontecer, então o sujeito que está lá no leito da cama com uma enfermidade e que é incurável e que tem lá o sofrimento, né, demasiado, e o sujeito pede para que alguém mate ele, ou, por exemplo, o irmão, o pai, o filho, seja lá, repara que essa pessoa estará praticando o crime de homicídio, porque ela vai estar utilizando, vai estar praticando uma conduta. Conduta essa que é vedada pelo nosso ordenamento jurídico, tal como, por exemplo, se ela desliga o aparelho que está mantendo a pessoa lá viva, e ele desliga aquele aparelho.
Quando ele pratica essa conduta, repare que ele está praticando uma conduta que ele vai lá e aciona o botãozinho para desligar o aparelho, ele está interferindo, né, no momento da causa, no momento da morte dessa pessoa. Então, essa conduta que faz essa interferência e antecipa a morte dela é vedada no nosso ordenamento jurídico e o sujeito responde pelo homicídio. Questão de privilégio, a gente ainda vai discutir. Seria que ele responderia por homicídio qualificado privilegiado? A gente vai ver tudo isso, tá? Mas é possível que ele responderia. Então, a eutanásia, né, conforme eu utilizei aqui, né, repare que, ó, na eutanásia existe a morte da vítima provocada por uma conduta de outra pessoa, com consentimento daquela vítima, daquela pessoa que estava enferma. Quem encontra-se em estado de imenso sofrimento, sem qualquer expectativa e possibilidade de melhora e cura, acarretando neste sentimento de piedade que resolve por fim a agonia do enfermo, sendo qualquer alteração no curso formal para o fim da vida através da conduta do terceiro e contrário ao direito, é passível de punição, tá? Então, nós temos aqui, eu até coloquei para você, gente, muitas pessoas não leem as disposições de motivo, né, do Código Penal, do Código de Processo Civil, do Código Civil, Código de Processo Civil, enfim. Não lê e lá tem informações importantes que dão até base para a gente poder criar uma fundamentação referente ao tema. Então, lá, né, no Código Penal, nós temos no item de 39 da exposição de motivos da parte especial do Código Penal, exposição de motivos são exposição dos motivos pelos quais o código foi criado, pelos motivos sobre os quais determinado assunto é tratado, os fundamentos pelos quais se trata daquele assunto daquela forma, tá? Então, realmente, vale a pena você fazer uma leitura. E eu até coloquei aqui, ó, temos a tal proibição em nosso ordenamento jurídico, item 39 da exposição de motivo da parte especial do Código Penal, inclusive em situações aludidas acima, poderá ser tratado como homicídio privilegiado, acarretando em diminuição de pena, conforme o artigo 121, parágrafo 1º. Eis que temos a questão do motivo de relevante valor moral ou social, ou sob domínio da emoção. Neste caso, observamos que a provocação da vítima é no sentido de pôr fim à sua vida com seu consentimento. Uma espécie de exploração, né, gente? De imploração. Ou seja, a vítima ela está numa situação de uma enfermidade já em estado terminal, com fortes dores, por exemplo, um sofrimento, uma agonia danada, e ela solicita ao seu amigo, ou seu tio, ou seu pai, ou seu filho, seja lá o que for nessa condição, que coloque fim àquele sofrimento, desligando o aparelho, tá? Ora, não é permitido pelo direito penal que alguém interfira no curso natural da vida e da morte. Então, se a vida vai se extinguir, que ela se extinga de forma natural, seja pela idade ou se for por uma enfermidade, mas que ela siga o seu rumo natural. Se alguém interfere, né, nesse rumo natural, antecipando a morte dela, nesse caso, através da eutanásia, que a vítima, implorando para pôr fim ao seu sofrimento, solicita a uma pessoa que o desligue o aparelho e essa pessoa, movida, né, por um sentimento, né, de relevante valor moral ou social, porque pode ser moral, porque pode ser referente a alguém ligado à sua convivência, ou social, porque ele discorda, né, com o sofrimento e, portanto, discorda da proibição da eutanásia e ele resolve fazer um papel útil para a sociedade, né, ele estará praticando o crime de homicídio, porém vai ter um privilégio, por força, né, desse momento que ele se encontra no seu emocional.
ou sob o domínio da emoção, e nós falamos no domínio da emoção geralmente porque está ligado a uma aproximação de afetividade, às vezes são familiares ou grandes amigos, e ele, olhando aquela pessoa já num estado, né, deplorável, solicitando clemência pela morte dele, e ele vai na emoção e desliga o aparelho. Independente de qualquer uma desses argumentos, independentemente de qualquer uma dessas alterações que vieram ou pelo relevante valor moral ou social ou pela emoção, o sujeito interferiu no curso natural da morte, no andamento. Então, portanto, é vedado no direito, ele vai responder pelo homicídio, e nesse caso, ele vai ter um privilégio se ficar provado tudo isso. Ok? Então, eutanásia é proibido no nosso ordenamento jurídico. Tá? O que eu estou querendo dizer para você é: não é permitido pelo direito que alguém antecipe a morte daquela pessoa que se encontra enfermo, em estado que lhe cause grande sofrimento, dor, e que não há possibilidade de restaurar a sua saúde e de cura. Ponto. Tá? Então, o sujeito está no desespero e solicita alguém para pôr fim à vida dele. Seja o sujeito que praticou a conduta, né, impelido, né, alimentado pelo valor moral, pelo relevante valor moral que ele tem, ou pelo relevante valor social que ele tem dentro dele, portanto, põe fim à vida daquela pessoa, ou seja, sob o domínio da emoção, porque vê o seu pai sofrendo e o seu pai está solicitando que ele ponha fim nesse sofrimento, e na emoção ele interrompe a vida do pai. Vai responder por homicídio, não tenha dúvida disso, porque interferiu no curso natural da morte, ok? E, portanto, vai responder de forma privilegiada, vai ter uma diminuição na pena que a gente ainda vai ver isso, tá? Uma outra questão que nós trouxemos aqui é que nós temos também a possibilidade da distanase. Gente, é comum, às vezes, algumas pessoas que estão enfermas, por exemplo, e com um sofrimento muito grande nessa enfermidade, causando dor, sofrimento, e que já está provado que ela não vai conseguir se restabelecer, se restaurar, e esse sofrimento talvez até aumente até o fim da vida, essa pessoa ela tem o direito de escolher o tratamento que ela quer, tá? E mesmo que ela esteja internada, ou se ela não estiver respondendo por ela, a família pode muito bem conversar com a equipe médica para que possa ser tomada algumas decisões. E a gente tem a distanásia e a ortotanásia, ok? São, na realidade, ações permitidas, né, para que se amenize o sofrimento daquela vítima sem que interfira no curso natural do desenrolar da questão, que é a morte. Tá? Uma você vai prolongar vai prolongar a vida com o menor sofrimento, e a outra você vai permitir que essa vida não seja prolongada também em detrimento do menor sofrimento. E quem decide isso? O paciente, né? O paciente tem esse direito de decidir. Até porque o paciente às vezes pode estar com uma enfermidade e ele tem o direito de optar se ele quer fazer o tratamento ou não. E a gente tem aí diversas pessoas, celebridades que já partiram, que constataram uma certa enfermidade que seria incurável, e eles optaram, alguns por um início de tratamento, depois abandonaram, e outros nem pelo início do tratamento, deixou a própria natureza fazer o seu papel, até que partiram sem fazer o tratamento. Então, ninguém é obrigado a fazer o tratamento. O Estado não pode te obrigar a fazer o tratamento. Então, nós temos aqui o primeiro, que é a distanásia, né?
O sujeito encontra-se com enfermidade gravíssima, sem possibilidade de cura e doloroso sofrimento, vindo, portanto, exigir que não se utilize esse método, que é o prolongamento da vida de forma artificial e dolorosa, apenas para manter a existência do sujeito, ignorando seu sofrimento, ferindo até mesmo o princípio da dignidade da pessoa humana. Até porque, isso eu coloquei aqui, esse princípio deve ser aplicado nos momentos de despedida, tá, gente? Então, a dignidade da pessoa humana não é só quando a pessoa vive ou quando ela está vivendo. Até no momento da sua partida tem que ter dignidade da pessoa humana resguardada aí, tá? Então, veja bem, o sujeito está enfermo, tá? Ele chega para a família, fala lá que a situação dele não tem mais reversão, ele vai morrer. E aí ele fala o seguinte: olha, se deixar os aparelhos ou se fizer determinados procedimentos que causam dor e prolongam esse sofrimento, ele vai viver mais tempo e vai continuar sofrendo, ok? Então ele abandona esse tratamento e passa a tomar, a receber os medicamentos paliativos para que ele tenha o menor tempo possível de vida com o menor sofrimento possível. Então, não é, na realidade, o prolongamento da vida. Ah, Zé Carlos, mas aí a gente estaria interferindo na ação do momento da morte? Não, você não está interferindo, porque você não está desligando nenhum aparelho, você não está interferindo no momento da morte. É uma opção dele, tá? Ou da própria família, para que o sujeito não fique no sofrimento. Nesse caso, a gente vai ver que a própria medicina permite que isso possa ser feito. E o sujeito, o médico, por exemplo, não responderia por nenhum crime. Tá ok? Então, são opções que as pessoas têm, todos têm, tá? Bom, vamos lá, dando continuidade, eu estou fazendo isso aqui, essa demonstração, exatamente por causa da história da conduta. Repare que ali não teve conduta, na distanásia não tem conduta na interferência do curso da morte da pessoa, ok? Se nós observarmos, na distanásia, o sujeito vítima, em razão do seu estado irreversível e tamanho de sofrimento, prefere menos tempo de vida com mais qualidade, ok? Então, é isso aqui, tá bom? Ele não quer viver muito, ele quer viver o pouco que tem, mas com qualidade. E geralmente isso acontece deixando de se fazer os procedimentos que é referente ao tratamento, dando paliativo, medicamentos paliativos para o cara, tá? Por fim, nesse caso, não responderá ao médico por crime, conforme alguns possam pensar, para tanto, avocar o artigo 121 combinado com o artigo 13, né, parágrafo 2º, que seria o garantidor. O médico o médico não está inserido nessa figura, tá bom? Até porque tem resolução do Conselho Federal de Medicina. Na ortotanásia, a essência é diferente da distanásia, tendo em vista que a ideia é desde o início o bem-estar da vítima com o abreviamento da sua vida, minimizando o sofrimento dela. Enquanto, né, na distanásia, o sujeito até pretende menos sofrimento, porém, pela própria natureza do método, prorroga-se todo o sofrimento, tá? Indo de encontro com qualquer um. Então, aqui, ó, na ortotanásia, utiliza-se o tratamento para amenizar o sofrimento em detrimento da morte. Já na distanásia, o tratamento é manter a vida ignorando o sofrimento. Quando eu falo ignorando o sofrimento, é que esse sofrimento ele está amenizado também. Então, na ortotanásia, né, o sujeito, né, ele deixa de vez de tomar qualquer tipo, né, de medicamento, qualquer tipo de tratamento ele não quer. E aí, esse prolongamento que vai ser natural, ele não vai estar amparado pelos seus medicamentos. No caso da distanásia e da ortotanásia, tá, o médico não vai responder
pelo menos em tese, né, só se ele mudar o curso, pelo crime previsto no artigo 121, tá? Seja em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, seja por força da resolução 2217 de 2018 do Conselho Federal de Medicina, ok? Se fizer a eutanásia, responde pelo crime, sim. Na ortotanásia, na distanásia, não. Tá ok? Eu coloquei aqui que eu abordo o tema para uma reflexão, inclusive abordando o tema nesse sentido, com o objetivo que quando você estiver estudando isso, você precisa saber que porque no fundo, o fundo de pano dessa história é, na realidade, o estudo ou a busca pela conduta da pessoa, se houve uma interferência ou não na vida dela, no referente à morte, e se houve, provavelmente ela vai responder, tá? Gente, são temas que eu trago para vocês, porque vocês às vezes precisam, ou às vezes não, vocês sempre devem ter atenção. No caso do homicídio, é a causa da morte, essas circunstâncias da morte, e o momento, né, a hora da morte, tá? Até para você poder identificar se efetivamente a vítima estava viva, se por algum motivo, antes dela morrer, com a conduta de quem praticou supostamente a morte dela, ela já tinha morrido, e aí seria um crime impossível. Enfim, informações dessas que vocês precisam ter já desde o início para estarem atentos sempre para a conduta do sujeito, que é o primeiro subelemento do fato típico, que é o primeiro elemento, né, que a gente tem que avaliar quando se chega à ideia de que houve um homicídio ou morreu alguém que não tenha sido de causa natural, tá bom? Então a gente estaria falando aqui supostamente na prática de um crime, tá? Esse tema vale a pena vocês fazerem uma leitura. Gente, tem um livro muito legal que eu vi, vou até deixar o nome para vocês aqui, que é do consentimento no homicídio, tá? É do Enéas Xavier Gomes, tá? Da editora Fórum. Então, o nome do autor é Enéas Xavier Gomes, ele é um promotor de justiça, se eu não me engano, é de Minas Gerais, promotor de justiça de Minas Gerais. Ele tem um livrinho fininho aqui que fala sobre isso, que fala do consentimento no homicídio. E a editora é Fórum. É um livro, gente, que aparentemente, né, é simples, mas não é não, tá? É um livro extremamente profundo que vale a pena vocês, para quem vai atuar, um livro de 140 páginas no máximo, mas que é super útil para vocês, talvez vocês, né, consigam ver aí, alguma coisa desse tipo. Mas já deixei aqui o nome. Enéas Xavier Gomes, do Consentimento no Homicídio, editora Fórum, tá? Eu gosto muito desse livro, acho um livro bastante interessante e você, de repente, não precisa ficar lendo, pelo menos, ou não ficar lendo constantemente, mas fazer uma leitura de um manual de medicina legal, isso aí é super interessante para que você possa ter algumas informações importantes referente à morte, tá? E o livro trata desse assunto muito, muito de forma peculiar, objetiva, sem muita enrolação. Bom, levando em consideração aí que a gente está falando sobre o homicídio, como eu falei anteriormente, o objetivo do estudo aqui é fazer um estudo aprofundado e eu preciso e vou fazer isso, né, que é utilizar a classificação do homicídio como é feita pela doutrina, tá? E por que você vai fazer isso? Por que é necessário fazer isso? Porque essa classificação vai te ajudar na hora em que você for acusar alguém ou na hora que você for defender alguém
a respeito do crime de homicídio, porque eu preciso saber qual foi o momento que ocorreu o homicídio, de que forma foi praticado esse homicídio, se foi com uma ação, uma omissão, né? Que é necessário ter o resultado naturalístico. O resultado naturalístico do homicídio é o fim da vida. Quais são os objetos material que é atacado? Qual é o objeto jurídico que é protegido pelo direito? Tá? Quem é o sujeito ativo? Quem é o sujeito passivo? Então, são informações que eu coloquei aqui na apostila de uma forma direta e objetiva, que vai ajudar você quando você ou estiver fazendo uma prova, ou quando você estiver atuando num caso concreto, vai facilitar a sua vida para que você possa tomar determinadas decisões, tá? Então, nós vamos observar a classificação. Essa classificação, gente, a doutrina tem diversas os doutrinadores, né, colocam as suas classificações lá. Eu fiz um apanhado. Alguns podem inserir uma outra aqui ou não, mas o básico e mais importante são essas que estão aqui, posso garantir para vocês. Então, você tem aqui o homicídio é um crime material, ou seja, ele necessita de um resultado naturalístico. Qual é o resultado naturalístico para a existência do crime e por que ele é material? O resultado naturalístico é a morte da vítima. Então, se a vítima recebe um disparo de arma de fogo e ela é levada para o hospital, até então não aconteceu, se ela está sendo operada, por exemplo, até esse exato momento não ocorreu o homicídio, ok? Não ocorreu o homicídio porque o resultado naturalístico, que é a extinção da vida, ainda não ocorreu. Então, nós estaríamos falando, nesse intervalo, que o sujeito estaria respondendo pelo crime de tentativa de homicídio, por exemplo. Passado uma semana depois, 2 dias depois, ou horas depois, essa vítima morre em razão, né, da consequência, né, do disparo de arma de fogo. Nós temos aqui, na realidade, o resultado naturalístico, que é o fim da vida, a morte daquela pessoa, portanto, está consumado o crime. Então, o sujeito, até então, que estava respondendo ou poderia responder por uma tentativa de homicídio, passa a responder pelo crime de homicídio consumado. Beleza? Crime instantâneo, tá? É um crime que ele é instantâneo quando o resultado morte acontece. Então, tem crimes que a gente pode ver que ele não é instantâneo, o resultado naturalístico não acontece, e o resultado e essa parte, né, de instantâneo ocorre com o fim da vida, mas ele tem um resultado permanente. Que resultado permanente é esse? Resultado, gente, eu não estou falando da perduração do crime. Então, o sujeito morreu, resultado é instantâneo. Essa morte pode acontecer na hora, ou pode acontecer 2 horas, ou uma semana depois. A partir do momento que acontece, ela é instantânea. E ela tem um resultado permanente. Que resultado permanente é esse? Não se tem mais como recuperar aquele objeto jurídico tutelado pelo direito, que seria a vida. Ela não volta mais, tá? O crime se exaure com a sua consumação, ou seja, não pode acontecer nada mais naquele crime após a morte da vítima, certo? E exaurimento é exatamente isso. Alcançou o verbo resultado especificado no tipo penal, o crime está exaurido, não pode acontecer mais nada. Significa dizer o seguinte: o sujeito levou um tiro e acabou de morrer. O crime foi instantâneo, é um crime é um crime material porque tem um resultado naturalístico, foi extinção da vida. Alguma coisa pode acontecer ali depois que foi morta essa pessoa? Constatou agora, morreu agora, tá ok? Aí o sujeito, né, vai lá e cospe no cadáver, pega uma barra de ferro e dá na cabeça do cadáver. Gente,
Está matando aquela pessoa? Não, porque já ocorreu a morte, então já se exauriu com a morte. Aqueles atos subsequentes podem ser praticados, pode ser considerado qualquer outro tipo penal que tenha previsão no Código, vilipêndio ou cadáver, seja lá o que for. Tá? Pode ser levado em consideração no juiz quando ele for fixar a pena. Aí é uma outra história. Exaurimento significa dizer o seguinte: consumado o crime, alcançado o resultado naturalístico desse crime, nada mais pode acontecer para que o direito venha punir por aquele efetivo crime, no caso o homicídio, porque já se extinguiu com a vida. Isso é exaurimento, tá? Crime comum pode ser praticado por qualquer pessoa, né? Nós sabemos que temos alguns crimes que necessitam de determinadas qualidades para que daquela pessoa para que exista a determinado crime. Então, às vezes, o sujeito precisa ser um funcionário público para praticar um crime X, ok? Então, teria que ser uma pessoa específica e não uma pessoa comum, tá? Crime comissivo. Comissivo significa o seguinte: necessita de uma ação do agente, tá ok? Então, ele precisa ter uma ação, que é agir, disparar a arma de fogo, tá? Ele também pode ser por omissão, tá? Ou seja, quando o sujeito deixa de fazer aquilo que a lei determina que ele faça, né? Então, é exemplo do sujeito que, vendo seu desafeto se afogar, ele olha e fala: vou deixar esse cara morrer porque eu não gosto dele mesmo, e ele poderia salvar aquela pessoa e não salva, tá? Se fica constatado que ele tinha todas as condições para salvar e não salvou porque ele queria a morte daquela pessoa, ele vai responder por esse crime, ok? Então, nós temos aqui, pela sua omissão dolosa, ele responde por esse crime aqui. Crime com resultado naturalístico. Acabei de falar para vocês, né? É necessário que o resultado daquele crime ele se consuma. Então, por exemplo, o sujeito vai praticar um roubo contra alguém. O sujeito coloca a arma na cabeça da vítima, pega o carro da vítima e leva. O que nós estamos tendo aqui? Um resultado naturalístico. Que resultado naturalístico é esse? Está sendo subtraindo o bem da vítima, indo esse bem para a posse do agente, troca-se a posse, né, desse bem que pertencia à vítima, vai para o agente de forma ilegal. Então, o resultado naturalístico é a qual? A saída do patrimônio da vítima para ingressar no patrimônio, né, do agente, de forma ilícita, óbvio, né? Mas tem um resultado naturalístico aqui. Alguém deixou de ter um patrimônio em detrimento de uma ação que é vedada pelo direito, que é o roubo, para que ingressasse no patrimônio de alguém e esse alguém tivesse benefícios de forma ilícita em detrimento de uma outra pessoa, tá? Crimes plurissubsistentes. A conduta é fracionada em diversos atos, somados provocam uma consumação. Gente, tem crimes que eles podem ser fracionados. Como que é isso? O sujeito pode imaginar, pode despertar na cabeça dele o desejo de matar uma pessoa, faz todo um planejamento e vai executar esse crime. O que ele está fazendo aqui? Ele está fracionando, né, os atos que ele vai praticar até alcançar o resultado final, que é a morte da vítima, tá? E tem crime que não pode ser fracionado, tá? Então, crime plurissubsistente, a conduta é fracionada em diversos atos. Então, o cara pode, primeiro, cogitar em matar a vítima, depois ele pode comprar arma, que seria atos preparatórios, né? Tá comprando lá a sua arma, né? Mas, por enquanto, não está sendo punido. Depois ele pode arquitetar, e junto com isso arquitetar o plano, e depois ele pode executar. Repare que ele está fracionando, né, toda essa ação para ele alcançar o resultado final, ok? Crime unissubjetivo pode ser praticado por uma pessoa. Então, o homicídio pode ser praticado por uma pessoa? Pode. O sujeito vai lá sozinho, dispara a arma de fogo
contra a vítima. Tinha alguém com ele? Não. Por que ele matou? Matou sozinho, foi lá e matou a pessoa. Ok? Sem nenhum problema, tá? Também pode ser plurissubjetivo, né? Ou seja, praticado por mais de uma pessoa, né? O sujeito acorda com o outro. Olha, vamos matar a vítima tal por causa disso, disso, disso. Dois concordam, então é subjetivo. Então, tem mais de um agente, tá? Sujeito ativo é aquele que pratica a conduta do verbo, ou seja, que mata, tá? Pode ser qualquer pessoa. Sujeito passivo imediato é a vítima e o sujeito passivo mediato é o Estado, né? Então, quem é o passivo, sujeito passivo? Aquele que sofre a ação é a vítima e o Estado também sofre nessa consequência. O objeto jurídico guardado, resguardado, tutelado pelo direito é a vida humana, ok? O objeto material que sofre a ação do agente, tal como o disparo de arma de fogo, tá? É o corpo humano, é a pessoa. A pessoa está lá sentada, o sujeito efetua um disparo de arma de fogo, o projeto impacta nela e ela vem a óbito. Qual foi o objeto material? O que materialmente foi atingido? O corpo humano, uma pessoa, ok? Admite-se a tentativa, ou seja, o sujeito pode efetuar o disparo de arma de fogo contra a vítima, acertar e ela vir a ser socorrida e sobreviver. Seria uma tentativa de homicídio. Pode ser praticado dolosamente ou culposamente, ou seja, o sujeito pode querer, desde o início da sua ação, alcançar o resultado morte, isso é dolo, ou ele pode praticar o crime de uma forma culposa, através da imprudência, negligência ou imperícia. Tá ok? A ação penal é pública e incondicionada, ou seja, vai competir ao Estado promover a ação penal contra o sujeito que praticou o homicídio, tá? A competência para julgamento é do tribunal do júri, quando for os crimes dolosos contra a vida. Se for culposo, vai ser do juiz singular. Pode ser homicídio simples ou qualificado. Os homicídios simples têm a previsão da pena de 6 a 20 anos e os homicídios qualificados têm a previsão da pena de 12 a 30 anos. Essa qualificadora ou qualificadoras são são condutas acrescentadas que demonstram maior frieza, maior crueldade, futilidade, perversão, uma série de circunstâncias que o Estado faz com que esse sujeito que praticou essa conduta venha responder pelo crime de uma forma mais gravosa. É uma desproporção muito grande. Crime não transeunte, ou seja, são crimes que deixam vestígios. Em regra, deixa lá vestígios do disparo da arma de fogo, deixa o corte, deixa a facada, deixa vestígios e dali se desenvolve toda uma investigação. Então, essa aqui é uma classificação doutrinária que vale a pena você conhecer, porque daqui vai facilitar o seu entendimento lá na frente do que a gente está analisando, ok? Daqui a pouco a gente vai estar falando sobre o caminho do crime, tá? Nós vamos estar falando o que é o iter criminis, que é um caminho do crime, que passa pela cogitação, atos preparatórios, atos executórios e consumação, tá? Então, começamos a fazer um estudo demonstrando, né, referente à eutanásia, distanásia, ortotanásia. Falamos sobre a classificação do homicídio e daqui a pouco a gente está retornando para estar começando a falar sobre o iter crimes, que é um momento importante para você conhecer, até para você poder discutir se o crime é consumado, se é tentado, se os atos preparatórios devem ou não ser punidos e por aí vai, tá? Lembre-se lá, Martins Brito, eadplataforma.com. martinsbrito.eadplataforma.com, a nossa plataforma. meudigicard.com/Martins Brito Advocacia, você encontra nossas informações. Até daqui a pouco. Grande abraço aí para vocês.